E aí, pessoal do nono ano, Matheus Viana aqui mais uma vez, mais uma semana invadindo sua casa aí. A aula dessa semana é sobre a primeira lei de Mendel, e como é um assunto profundo, um assunto extenso, ele ficou dividido em 2 semanas. Então a gente vai ter essa aula essa semana da primeira lei de Mendel e semana que vem mais uma aula sobre a primeira lei de Mendel. Primeira coisa para você entender a primeira lei de Mendel é que a pergunta que Mendel tentava responder era como as características passam de um descendente para o outro, de uma geração para outra. As características presentes numa geração aparecem na geração seguinte, que é originada dela. Então, era isso basicamente que ele queria responder. Era essa a curiosidade dele. E aí ele escolheu um ser vivo para fazer uns experimentos para testar essa transmissão de características, essa hereditariedade. E esse ser vivo que ele escolheu foi a ervilha. Alguns motivos foram importantes para ele ter escolhido a ervilha, mas existem três principais. Primeiro, que é fácil de cultivar, então era tranquilo plantar ervilha no mosteiro em que ele vivia, pelo menos na época da vida em que ele fez esses trabalhos, esses experimentos. O segundo motivo importante foi a grande quantidade de gerações que as ervilhas dão em pouco tempo. Então, rapidamente você consegue fazer uma geração, criar descendentes e depois criar mais descendentes da geração seguinte. Então, isso demora um curto espaço de tempo. Se ele fosse usar, por exemplo, uma jaqueira, até a jaqueira dar os frutos e gerar descendentes, não ia dar para ele fazer nenhum experimento. Então, é nesse sentido que a ervilha foi importante também. E a facilidade anatômica, né, a estrutura da flor da ervilha, facilita a polinização artificial. E aí ele podia escolher qual planta ia cruzar com qual gameta de qual planta ia se misturar com gameta de que outra planta. Ele podia escolher isso, tá? Em função dessa facilidade de polinização artificial das ervilhas. O Mendel escolheu várias características, várias, foram 7 características que ele trabalhou. Obviamente a gente não vai falar especificamente de cada uma delas, mas acho que é bacana você ter essa noção, ter essa ideia. Então, por exemplo, ele escolheu sempre características que eram fáceis de distinguir uma da outra. Então, posição da flor, por exemplo. Tinha a flor que terminava no final do galho, no final do ramo, e aí era na extremidade, a flor aparecia na extremidade do ramo, do galho, isso é chamado de flor em posição terminal. E a flor em posição axial é quando ela vinha no meio. Isso aqui é um ramo com as folhas, e no meio desse ramo surge a flor. É bem fácil de distinguir uma característica da outra. Ainda sobre a cor, sobre a flor, ele escolheu a cor da pétala, onde existiam plantas com flores com pétalas púrpura e existiam plantas com flores de pétalas brancas. Era bem fácil de distinguir a branca da púrpura. Ele escolheu também a altura da planta, então tinham plantas altas e plantas baixas. Também é fácil de distinguir. Ele escolheu 2 características da semente, a textura. Tinha uma semente que a textura era mais lisa e na outra era mais acidentada, tinha relevos, que ele chamou de rugosa. E, ainda sobre a semente, uma outra característica era a cor. Então, tinha semente de cor amarela e semente de cor verde. É nisso aí que a gente vai focar ao longo da nossa aula dessa semana. E a vagem, que é o fruto da ervilha, é onde a semente fica dentro, né? A semente fica dentro da vagem. Então, é o fruto da ervilha. Ele escolheu 2 características da vagem. A forma, ela ser inflada, parece que está entumecida, assim, cheia, ou comprimida, quando você conseguia até ver as sementes lá dentro. Né? Então eram características bem fáceis de ser distinguidas também. E a cor?
as vagens eram amarelas ou verdes, e isso era bem fácil de detectar. Para começar os experimentos, ele precisava de ervilhas puras, que na época dos experimentos de Mendel ainda não se tinha conhecimento genético, né? Foi ele que criou, que deu o pontapé inicial para esses conhecimentos. Hoje a gente sabe que quando ele fala ervilhas puras, ele está se referindo a ervilhas homozigotas. Então, como ele fez? Ele pegou, vamos pegar aí já a característica que eu vou falar aqui com vocês no vídeo, que é a cor da semente. Então ele pegou ervilhas amarelas, plantas com sementes amarelas e cruzou entre elas, aí nasceram alguns descendentes. Desses descendentes ele pegou só as que tinham semente amarela e cruzou entre elas. Aí veio outra geração. Aí ele pegou só os que tinham a semente amarela e cruzou até que todos os descendentes nascessem amarelos. A partir do momento que todos os descendentes nasceram amarelos, o Mendel chamou isso de ervilhas puras. Se cruzasse entre elas, sempre daria só amarelo. E a mesma coisa ele fez com as verdes. Pegou as verdes, cruzou entre elas, gerou descendentes. Pegou esses descendentes, pegou só os verdes, cruzou entre os que tinham semente verde, cruzou entre eles, nasceram descendentes. Pegou só os verdes, cruzou entre eles, e assim ele foi fazendo até nascer só verdes. Até nascerem só sementes verdes. E aí ele chamou essas ervilhas de ervilhas puras. Amarela pura e verde pura. A primeira geração ele chamou de geração P, que vem de parental, dos pais, né? Então a geração P, o que ele fez na geração P? Ele cruzou ervilhas amarelas puras, ou seja, homozigotas, né? Então vou usar aqui os termos que o próprio Mendel usou, então amarelas puras com ervilhas de sementes verdes puras. Então na geração P de parental, ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes, ambas puras. Na descendência, ele chamou de F1, todos os indivíduos nasceram, surgiram com sementes amarelas. Todos os indivíduos dessa geração que ele chamou de F1, filial de filho, a primeira geração de filhos. Então, todas as ervilhas da geração F1 nasceram amarelas, com semente amarela. E aí ele pegou os indivíduos de F1 e cruzou e fez autofecundação. Então, cada indivíduo ele pegou o gameta masculino e fecundou o gameta feminino da própria planta. E aí, isso a gente chama de autofecundação, e aí surgiam várias ervilhas amarelas, mas também surgiam ervilhas verdes. Em menor quantidade, mas surgiam ervilhas verdes. E aí ele chamou essa geração de F2, filial 2, a segunda geração de filhos das puras. Tá? E aí, primeiro que foi o Mendel que cunhou, que trouxe as expressões dominante e recessiva. Então, ele chamou a característica que se manifestava em F1, então olha aqui, na geração P era verde com amarelo. Na geração F1 só tinha amarelo. Então ele chamou essa característica, no caso aqui semente amarelo, de característica dominante. E aí ele disse que a outra característica ia ser chamada de recessiva porque entrou em recesso em F1. Ó. Ela só volta a aparecer em F2. Então a característica que apareceu em F1 é chamada de dominante. A que só voltou em F2 é chamada de recessiva. Além disso, todos os cruzamentos que ele fazia, tanto com essa característica quanto com as outras 6 que a gente viu no início do vídeo, a proporção era sempre a mesma. Em F2, sempre havia 3/4 de descendentes com a característica dominante e 1/4 de descendentes com a característica recessiva. E isso era uma constante, sempre acontecia isso com essas características que Mendel escolheu. Em percentual, são 75% de indivíduos com a característica dominante e 25% de indivíduos com a característica recessiva. Isso foram observações que o Mendel fez ao longo dos experimentos dele. E aí, ele precisou criar, né, uma explicação para isso.
como os resultados se encaixavam com uma explicação. Então, a primeira coisa que ele pensou foi o seguinte: poxa, deve ter um fator. Hoje a gente sabe que esse fator se chama gene, mas na época não se sabia, não se conhecia. O que o Mendel pensou? Poxa, deve ter um fator que determina isso dentro da célula da planta, dentro do organismo do ser. Então, ele pegou e chamou de fator amarelo. Aqui eu vou botar a inicial da característica recessiva. A característica recessiva é verde, começa com V, então eu vou usar a letra V aqui para chamar por esses fatores que a gente já sabe que são os genes. Então eu tenho um fator para amarelo na ervilha amarela pura da geração P. E um fator para verde na ervilha pura da geração P. Quando esses indivíduos cruzaram, o domínio foi do fator amarelo. Então, de alguma forma, teria sido perdido o fator verde. E aí, tudo bem, isso seria uma boa explicação para as 3 ervilhas a cada 4 que nasceram amarelas. Elas pegaram o fator amarelo dos progenitores da geração F1. Mas e aí, como é que você explica o nascimento de uma ervilha verde em F2? Foi aí que o Mendel teve uma sacada bacana. Ele pensou que provavelmente eram 2 fatores que cada indivíduo tem. Então, se eu estou falando de um indivíduo puro na geração P, ele não vai ter só um fator para amarelo, ele vai ter 2. Estou falando de um indivíduo puro na geração P, um indivíduo verde puro na geração P, ele não vai ter só um fator para verde, ele vai ter 2. Outra sacada bacana do Mendel foi pensar que, apesar de um indivíduo ter 2 fatores para determinar uma característica, na hora que ele forma os gametas, ele só manda um. Olha que sacada bacana. Porque se o amarelo puro só vai mandar um fator, ele manda o fator para amarelo no gameta. E o verde? Ele só tem fator verde, então ele vai mandar um fator verde para formar os indivíduos de F1. Só que aí os indivíduos, apesar de terem um fator para amarelo e um fator para verde, manifestam a característica amarela. Opa, aí é a dominância a que Mendel se referia. Então o fator amarelo, que a gente sabe que é o gene amarelo, dominou o gene verde, não deixou ele se manifestar, mas ele estava lá, escondido, em recesso. E aí, olha que bacana. Na primeira ervilha amarela aqui, ó, nessa ervilha, ela pode ter recebido um gameta com fator para amarelo, de um dos progenitores, e o outro gameta também com fator amarelo, do outro progenitor, do outro gameta. Essa outra ervilha aqui, ela pode ter recebido um gameta com fator para amarelo e outro gameta com fator para verde. Mas aí ela seria amarela porque o amarelo domina o verde. Ela podia ter recebido ao contrário, né? De um progenitor recebeu o verde, do outro recebeu o amarelo. Aí. Mas daria no mesmo, porque o amarelo domina o verde, logo a característica vai ser amarela. E se uma ervilha recebesse um fator verde em um gameta e um fator verde no outro? Mesmo que os dois fossem amarelos, os dois progenitores fossem amarelos, um mandou o fator para verde, o outro também, porque só manda um no gameta. Então esse indivíduo verde tem 2 fatores para verde e por isso ele teria essa cor. E aí o Mendel, com essa sacada, com essas 2 sacadas, né? Primeiro, que são 2 fatores em cada indivíduo, e depois, que no gameta só vai um desses 2 fatores. E aí eles se juntam e formam um indivíduo com 2 fatores. Foi essa a sacada do Mendel para todas as características que a gente viu lá no início do vídeo. Isso faz com que a gente consiga calcular proporções esperadas de cruzamentos, de descendentes de cruzamentos cujos indivíduos a gente sabe o genótipo. Então, se eu sei o genótipo dos indivíduos que estão cruzando, eu tenho como calcular a proporção esperada na descendência. Eu tenho como saber a proporção em que os descendentes devem aparecer. Como assim? Vamos lá.
Vamos trazer aqui os 3 exemplos. Ervilhas amarelas homozigotas dominantes, ervilhas amarelas heterozigotas e ervilhas verdes, que só podem ser homozigotas recessivas. Se eu fizer um cruzamento entre uma ervilha homozigota dominante e uma ervilha homozigota recessiva, para fazer os cálculos, você vai aprender agora a fazer uma tabela. Você vai fazer tipo esse jogo da velha aí, ó. E aí, um indivíduo que eu envolvi em vermelho, você vai colocar os gametas dele nessa posição aqui, nessa linha. Quais são os gametas de um indivíduo que é vesão-vesão? Ele vai separar esses 2 fatores, esses 2 genes, para produzir os gametas. Então, um gameta vai ser vesão e o outro gameta também vai ser vesão. Aí você vai colocar lá, ó, vesão numa coluna e o vesão na outra. E vai fazer a mesma coisa com o outro indivíduo, que eu vi em preto aí, ó. Se o indivíduo é vezinho, ele vai produzir gametas. Aí vai botar, só que aí você vai botar nessa coluna os gametas, ó. Um vezinho nessa linha e um vezinho nessa outra linha, tá vendo? E essa área aqui do seu jogo da velha, da sua tabela, essa área roxa, vai ser o resultado esperado. Então, se esse gameta aqui, com Vzão, encontrar esse gameta com Vzinho, então olha aqui, eles vão se encontrar aqui, ó, nesse quadrado. Vzão encontrou o Vzinho. Esse indivíduo que vai nascer dessa junção teria Vzão Vzinho, heterozigoto, amarelo. Agora, se esse gameta aqui de cima encontra esse gameta aqui de baixo, dá no mesmo, concorda? Se esse gameta encontra esse gameta, eles se juntariam aqui, também vai nascer um indivíduo Vzão Vzinho. Se esse mesmo gameta aqui do vermelho encontra esse gameta do preto, também vai nascer um indivíduo Vzão Vzinho. Então, olha só, um quadradão roxo aqui. Esse quadrado roxo é o quadrado de descendentes esperados para esse cruzamento. Qual é a proporção genotípica esperada aqui? Quais são os genótipos possíveis dos descendentes? Vzão, Vzinho, só. Então, genotipicamente, 100% dos descendentes vai ser Vzão, Vzinho. O genótipo deles vai ser esse. E o fenótipo? Qual é o fenótipo desse indivíduo aqui? Ah, mas ele tem fator para amarelo e para verde. Então, qual vai ser a cor dele? Amarela, porque a amarela é dominante. E a mesma coisa para os outros. Então, fenotipicamente, 100% dos indivíduos vão ser amarelos. É assim que se faz o cálculo. E eu vou fazer vários cruzamentos aqui com essas mesmas ervilhas. Ó. Eu, em vez de agora de cruzar uma ervilha homozigota dominante com uma homozigota recessiva, eu vou cruzar com uma heterozigota. Mesma coisa, olha aqui. O indivíduo que está circulado em vermelho, eu vou botar os gametas dele aqui, ó, Vzão e Vzão. E o indivíduo preto vai produzir gametas Vzão e gametas Vzinho. Se esses 2 gametas se encontrarem, eu tenho esse descendente. Se esse gameta encontra com esse, eu tenho esse descendente. Se esse gameta encontra com esse, eu tenho esse descendente. E se esse gameta encontra com esse, eu tenho esse descendente. Então, nesse cruzamento, a cada 4 nascimentos, a cada 4 descendentes, 2 vão ser Vzão, Vzão e 2 vão ser Vzão, Vzinho. Ou seja, a cada 4, metade vai ser Vzão, Vzão. Ou seja, genotipicamente, 50% dos descendentes vai ser homozigoto dominante, Vzão, Vzão. E os outros 50%? Aqui, ó, os outros 2 a cada 4. Metade também vai ser Vzão, Vzinho. Também metade vai ser Vzão, Vzinho. Então, 50% Vzão, Vzinho. Qual é a proporção genotípica esperada nesse cruzamento aqui? 50% Vzão, Vzão, 50% Vzão, Vzinho. E fenotipicamente, qual é a cor desse indivíduo aqui? Amarelo, só tem informação para amarelo. E desse indivíduo? Amarelo, só tem informação para amarelo. E desse indivíduo aqui? Apesar de ter a informação para verde, ele vai ser amarelo. A mesma coisa para esse aqui. Então, todos os indivíduos vão ser amarelos. Então, a proporção fenotípica esperada é de 100% de indivíduos amarelos.
Agora, eu vou pegar esse indivíduo heterozigoto aqui e vou cruzar, em vez de cruzar com homozigoto dominante, vou cruzar com homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho. Esse cara só produz gametas Vzinho, então você vai botar 2 Vzinhos aqui, e esse cara preto aqui vai produzir tanto Vzão quanto Vzinho. Se o Vzão encontra o Vzinho, nasce o indivíduo Vzão, Vzinho. Se o gameta Vzinho encontra um outro gameta Vzinho, vai nascer indivíduo Vzinho, Vzinho. Então, qual é a proporção genotípica esperada? Metade é heterozigoto, então genotipicamente 50% Vzão, Vzinho, e os outros 50% homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho. Então, 50% Vzinho, Vzinho. Fenotipicamente falando, os indivíduos que são Vzão, Vzinho têm informação para 2 características, mas o amarelo domina o verde. Então, 50% dos indivíduos vão ser amarelos, fenotipicamente falando. E os outros 50%, fenotipicamente falando, vão ser verdes. Então, fenotipicamente, a proporção esperada é 50% de amarelos para 50% de verdes. Mais 3 exemplos de cruzamento. Se eu pego um indivíduo Vzão, Vzão, e cruzo com um indivíduo igual a ele, você concorda que todos os indivíduos vão apresentar o mesmo genótipo? Então, num cruzamento entre 2 indivíduos homozigotos dominantes, eu só posso esperar genotipicamente 100% de Vzão, Vzão, 100% de amarelos. Se fizer um cruzamento só de indivíduos homozigotos recessivos, só vai haver produção de gametas com alelo recessivo. Quando eles se encontrarem, só vão formar indivíduos homozigotos recessivos. Então, a proporção genotípica esperada é 100% de homozigotos recessivos e 100% de verdes. O cruzamento que foi o cruzamento de F1, como é que ia ficar entre 2 indivíduos heterozigotos? O vermelho vai produzir gametas Vzão e gametas Vzinho. O preto também vai produzir gametas Vzão e gametas Vzinho. Repara como esse é o mais diferente da proporção esperada. Ó. A cada 4 indivíduos, um é Vzão, Vzão. Então é 1/4. 1 a cada 4 indivíduos, 25%. Então, genotipicamente, eu espero 25% de descendentes homozigotos dominantes. Quando o cruzamento é entre indivíduos heterozigotos, que é o que acontece aqui, ó. Indivíduos heterozigotos cruzando, eu tenho 25% de indivíduos homozigotos dominantes. E 50%, olha aqui, 2 em cada 4, vão ser heterozigotos. Então, eu vou ter 50% de indivíduos heterozigotos. 1 a cada 4 vai ser homozigoto recessivo, então eu vou ter 25% de indivíduos homozigotos recessivos. Então, num cruzamento entre 2 indivíduos heterozigotos, a proporção genotípica esperada é de 25% dos descendentes homozigotos dominantes, 50% dos indivíduos heterozigotos e 25% dos indivíduos homozigotos recessivos. E fenotipicamente, qual é a cor desse cara aqui? Só tem informação para amarelo, vai ser amarelo. Esse aqui, apesar de ter informação para 2 características, o amarelo domina o verde, assim como esse. Então, a cada 4 nascimentos, 3 vão ser amarelos. Foi exatamente isso que o Mendel achou lá nos cruzamentos, nos experimentos dele. Então, fenotipicamente, 3/4 ou 75% dos indivíduos vão ter a característica dominante, no caso aqui vão ser amarelos. E a cada 4 nascimentos, apenas um vai apresentar, vai ter a característica recessiva. Então, 25% verde. Então, fenotipicamente, a proporção esperada de descendentes num cruzamento entre indivíduos heterozigotos vai ser 75% de indivíduos com a característica dominante e 25% de indivíduos com a característica recessiva. Tá bom? Espero ter ajudado, espero que tenha ficado claro. Semana que vem a gente volta falando de mais primeira lei de Mendel. Tá bom? Obrigado, até a próxima.